Começamos a história e o pau já está atorando, onde uma pá de magos está tentando segurar um ataque de dragões gigantescos no reino de Hyrule. A galera do Conde Kirby que já estava meio acostumada com essa treta, já que dragão por ali era mato e por conta disso, o histórico da família do Conde era de trocação intensa com essas criaturas. Enquanto eles tentam mandar um golpe fatal no bicho ali acertando a testa do meliante, eis que a lei de Murphy prevalece, mostrando que tudo que está ruim sempre pode dar um jeitinho de piorar. Pois nesse momento o chão começa a tremer e passos pesadíssimos são ouvidos à distância, e quando o dono dos passos aparece por ali, meus amigos, deu pra ver nos olhos os magos que a vida dos caras se esvaiu e não passava nem Wi-Fi nos que estavam presentes. E quando nos é apresentado o dono dos passos, a gente entende o porquê. Afinal, um dragão gigantesco surge por ali com mais de 500 metros de comprimento. Esse desgraçado é conhecido como Dragão Preto, e ele só apareceu 2 vezes na história de Riddle, esbagaçando com as cidades que ele atacou, então imagine a sorte desse povo que está por ali. Uma verdadeira loteria reversa. A cena então mudou, e vamos ao Castelo Real, onde uma assistente cola na filha do conde, que se chamava Isabel, e avisa que ela precisa procurar refúgio, pois ali é perigoso pra cacete. Porém, a Isabel simplesmente responde na lata, dizendo que isso é inaceitável, pois seu pai e os cavaleiros estão saindo na mão com os dragões, e como filha dele, seria imperdoável abandonar o povo agora, então ela ficará, ainda que isso custe sua vida. A cena corta para uma menina chamada Mônica, e o quarto dela, meus amigos, é um verdadeiro lixão, com um livro pra todo lado, bagunça, parece até que explode um furacão por ali. A assistente dela chega com um monte de comida e já vai contando as notícias, dizendo que há 3 meses atrás, a fronteira foi atacada por dragões, e o líder deles era o lendário dragão chamado Worgen. Além disso, parece que uma membra dos 7 sábios, que são considerados os 7 maiores magos do reino, foi quem mandou o bichão de vala, e ela é a membra mais nova, que é conhecida como a bruxa silenciosa, e eu nem consigo imaginar quem é a tal da bruxa, pelo comportamento da Mônica. Mas seguimos. Depois do papo, a Mônica dá uma grana pra moça, que agradece, mas diz que é dinheiro demais, o que até levanta algumas suspeitas sobre ela estar lidando até com coisas ilícitas e tal. Nisso a garota pergunta sobre o que ela faz da vida e qual o seu trampo, ao que a Mônica gagueja e manda um sou especialista em cálculos. Ao que a menina pergunta se seria tipo uma doutora em cálculos, e a Mônica diz que é algo do tipo. Nisso, a menina diz que então os outros doutores em cálculos vieram visitar ela, pois eles falaram que queriam ver ela, dizendo que eram seus colegas de trabalho e tal. E bem, a Mônica começa a tremer mais que vara verde ao ouvir isso, e ao ouvir uma voz masculina na porta, a Mônica sente sua alma praticamente desencarnar, e juntando o pouco de força que ela ainda possui dentro de si, ela se vira lentamente e vê um rapaz junto com outra moça, e tudo que ela consegue, nesse momento, é bater a porta na cara do cidadão. O nome do cidadão pelo visto é Louis, mas a nossa bruxinha detentora de atributos zero em interação social apenas manda um lololô enquanto tenta manter a porta fechada. Ao que o rapaz que força a porta pra abrir diz que é pra parar de dar apelidos engraçados pra ele e ficar chamando de lololô. Nisso a bruxinha apenas cede a passagem e Louis apenas agradece a mocinha que ajudou a encontrar a casa da Mônica. Ao que a menina, na mais pura elegância e inocência, diz que não foi nada, indo embora na sequência, e bem, de toda forma, o estrago já estava feito. Agora sozinhos, Louis a chama de Madame Mônica Everett, chamando-a também de Bruxa Silenciosa, uma das integrantes dos 7 sábios. Nisso, ela usa as habilidades para arrumar o quarto inteiro no piscar de olhos, enquanto nos é narrado que pessoas não conseguem utilizar magia sem recitar encantamentos. No entanto, toda regra possui uma exceção, e a exceção a essa regra é justamente a Mônica, que veio configurada de fábrica com magia no máximo, mas a interação social praticamente zero, e a sua fraqueza, por assim dizer, acabou se tornando sua força. Afinal, não é que ela não precise recitar encantamentos, a real é que os encantamentos dela são silenciosos, pois ela simplesmente não consegue falar perto de outras pessoas. A gente então acompanha um flashback dela no Instituto de Magia, toda travada, tremendo, mal conseguindo falar e até desmaiando nos piores casos, e estando quase que determinada a desistir. Foi quando a mina teve uma ideia genial, um momento de 500 de QI. Se ela não consegue falar na frente dos outros, então por que ela não usa magia sem falar nada?
E não é que deu certo, ela apagou a vela do teste sem dizer uma única palavra, e assim o talento dela cresceu e ela subiu na vida. Depois de toda essa palestrinha, voltamos para a realidade. E o visitante fala para ela: tô vendo que você continua desperdiçando seu talento, colega maga. E na sequência pede a Arin, que é uma espírito superior do vento, para lançar uma barreira para que ninguém ouça a conversa. E aí o Louis vai direto ao ponto, ele precisa de um favor. Ele estava trabalhando como guarda pessoal do segundo príncipe, em segredo, a mando do rei. A Mônica questiona: mas você não é da facção do primeiro príncipe? Ele responde que sim, mas foi encarregado de proteger o segundo príncipe por algum motivo. O que importa é que ele tinha que proteger o príncipe sem que ele soubesse. O tal príncipe Félix está estudando num colégio interno, a Academia Serendia. Para se infiltrar lá, o Louis preparou um broche mágico que rastreia e protege, e assim ele poderia monitorar o cara 24 horas por dia. A Mônica se questiona se ele não tá fazendo perseguição, mas ele diz que é normal seguir quem você protege. Ela fica nervosa, perguntando se o príncipe não ficará bravo se descobrir. Mas Louis, propondo uma solução de milhões, apenas diz que contornar isso é fácil, ou seja, basta o príncipe não descobrir. E caras, o visionário é um gênio. Até a Mônica ficou perplexa perante a tamanha sabedoria do ser que estava à sua frente, como vocês podem perceber. Louis continua e explica que o broche que deu ao príncipe foi passado a ele como se fosse um presente do próprio rei para o seu filho. Só que parece que ele quebrou um dia depois que ele aceitou, algo que deixou o Louis, para dizer um mínimo, completamente pistola. A Mônica então tenta mudar o percurso da conversa e pergunta sobre o segundo príncipe, e o Louis diz que foi até ele, porém, ele apenas disse que não havia acontecido nada e que o broche quebrou por um descuido dele. E dito tudo isso, ele olha para Mônica e questiona se ela entendeu o que ele está tentando dizer. E a Mônica, obviamente, responde que não entendeu porra nenhuma. Ela tem zero percepção social e vamos conversar que o Louis é moleque nessa, hein? Ele explica de forma direta que ele quer que ela se infiltre na academia e proteja o príncipe no lugar dele. E o resultado disso é que a coitada da Mônica já entra em desespero, chora e diz que não vai conseguir. Mas o Louis tá nem aí pros sentimentos dela e apenas diz que como ela nunca aparece nos eventos da realeza, ninguém conhece o rosto dela, então ela é perfeita pra missão secreta e que além disso, o talento dela de usar magia sem encantamentos é ideal para proteção discreta. Ela argumenta que só entrou pros 7 sábios como reserva, mas o Louis não quer saber. Afinal, o rei deu a ele a responsabilidade, o que significa que ela não tem escolha a não ser concordar, e por livre e espontânea pressão excessiva, a Mônica aceita e o Louis relaxa, assim como o gato que não tancou o almoço e foi de cochilos e começa a contar os detalhes do plano. E como vocês podem ver, a Mônica tá absorvendo o conteúdo por osmose, pois parece não entender uma palavra do que ele diz. Ele então conta a história de uma garota órfã que foi adotada pela Condessa Kerbeck e deu a essa menina muito amor, ao que a Mônica fica feliz, pois essa parece uma história feliz. Porém, contudo e entretanto, infelizmente a Condessa partiu dessa pra melhor e por conta disso a garotinha virou empregada da filha cruel do conde e foi forçada a ir pra academia como criada dela, algo que a Mônica entende que foi cruel pra cacete. E quando a Mônica tá se lavando de chorar, é aí que vem o plot twist, pois Louis solta a bomba, dizendo que ela será a pobre coitada em questão, e a Mônica fica em choque, sem reação. Nisso o tempo até passou, a noite chegou e a Mônica continua lá, paralisada. O gato dela, que se chama Nero, tenta animá-la, mostrando suas almofadinhas que ela tanto ama, mas ela tá quebradona por dentro e apenas diz que não consegue proteger o príncipe. E o Nero diz que se ela está tão contrariada, ela deveria fugir, mas a menina diz que isso é simplesmente impossível, pois o Louis iria até onde Judas perdeu as botas se fosse necessário para encontrar ela, e isso não seria nada bom. O Nero então muda a abordagem, começa a tentar fazer a garota enxergar o lado bom das coisas, mencionando que talvez o príncipe seja descolado e tal, e que talvez isso seja bom pra ela, e pergunta se ela nunca viu o príncipe nas cerimônias. Mas a Mônica por sua vez hesita e diz que nunca nem viu o rei, pois ela sempre fecha os olhos de vergonha, e Nero apenas diz que não saber nem o rosto de alguém que irá proteger é no mínimo perigoso. A cena muda e temos então um delírio da nossa protinha, onde um musical falando de porquinhos começa a rolar, onde basicamente é uma conta de matemática, onde ela precisa acertar as respostas, e tudo isso não passa de uma forma da nossa bruxinha antissocial se acalmar, pois ela está nesse momento voando com o Louis, completamente desesperada pelo futuro tenebroso que está diante de seus olhos. Eles então chegam na casa de Louis, que tenta receber sua esposa, mas ela já vai até a Mônica, e percebendo que a menina tá só o pó da rabiola de tão pálida e desnutrida, resolve dar a ela cuidados especiais, tipo comida e um banho. A cena mudou, e depois de um descanso, temos mais um plot twist, pois vemos que a Mônica está sendo zoada justamente pela Isabela, a filha do conde, que se revela na real estar atuando como uma vilanesca, dizendo que ela tem ensaiado essa entonação todo santo dia. Após isso, ela cumprimenta elegantemente
frente a Mônica, dizendo que seu nome é Isabela Norton e que é a primeira vez que ela vê, chamando-a de grandiosa bruxa silenciosa, mencionando que ela agradece profundamente em nome de seu pai e seu povo por derrotar aquele dragão. Lois então pergunta quando é que ela irá cumprimentar a Isabela e Mônica até o faz, ali mais ou menos tenta, pois ela é tímida pra cacete, ao que a Isabela diz não se incomodar com isso, afinal, ela sabe muito bem como sua querida irmã Mônica é uma pessoa forte e corajosa. Nesse momento voltamos então para o momento da batalha, onde Isabelle agradece a Agatha por trabalhar por sua família todos esses anos e que por conta disso ela está removendo-a de seu cargo, mas Agatha recusa, dizendo que servirá ela para todo sempre. Nisso o moleque chega por ali e menciona sua tia Agatha, que é a bruxa que veio da capital, capotou o Corsa do Dragão Preto e por conta dela não houve nenhuma fatalidade. Porém, nesse exato momento, uma chuva de dragões aparece por ali. Afinal, já que eles perderam seu líder, pelo menos irão causar o máximo possível de confusão na cidade. Porém, só que não, pois a nossa bruxinha não é apenas forte, ela é forte pra cacete. E como resultado, ela acaba com a raça desses desgraçados também. É revelado que a Mônica é a usuária de magia silenciosa. Essa é a grande vantagem dela. Humanos não conseguem controlar mana sem encantamentos, mas essa gênia tornou o impossível possível. E aí, a Mônica simplesmente elimina todos os dragões que estavam atacando a cidade. E esse momento é belíssimo, pois nos é narrado mais uma vez a forma que a nossa protagonista incrível desenvolveu o encantamento silencioso, enquanto ela summona uma espécie de portão no céu, que faz simplesmente chover magia e acabar com todos os dragões alados que estão por ali. Carai, essa protagonista é insanamente legal, algo que eu, a Isabelle e até você, caso não esteja morto por dentro, conseguiu reconhecer. Isabelle menciona que ficou sabendo que ela entrará na Academia Serendia e que para que ninguém suspeite da sua irmã mais velha, ela será o verdadeiro diabo na Terra, de tanto que irá provocar ela e ser maldosa com ela. E isso até é meio controverso, mas enfim, até o nosso mano Nero sabe que isso vai ser uma loucura. A cena muda e vemos agora um sonho da nossa bruxinha Mônica com o seu pai, onde ele dá uma fita métrica e ao receber esse presente, ela sai medindo absolutamente tudo pela casa, toda felizona, e mentaliza que ela carregou aquela fita por muito tempo, até os números dela se apagarem. Afinal, o mundo está cheio de números, assim como os próprios humanos, e que segundo os ensinamentos de seu pai, nossos corpos são feitos com enormes quantidades de números. Após ela mandar ver no Mimir, ela acaba acordando, onde vemos que ela está numa carruagem e se dá conta de que está a caminho da academia para começar a sua missão. A cena então corta e já estamos na academia, onde a Isabel está dando um show de carteirinha, reclamando que não vai dividir o quarto com a Mônica, pois não deveria se misturar com a gentalha, enfim. O cidadão da academia apenas olha para a situação em desespero, achando que erraram ao pensar que a Mônica era parente dela, mas a gente sabe que na real foi a própria Mônica que disse que não conseguiria dividir o quarto com ninguém. Ao que a Isabelle, então no seu papel de vilanesca, diz que iria resolver o problema. E de volta à academia, na frente de todo mundo, ela faz um escândalo, o que faz o funcionário implorar para que ela se acalme, garantindo que vai dar um jeito. A Isabel, com todo o desprezo do mundo, diz que o sótão serve para Mônica, mas como o funcionário fica pensando num lugar vago, ela manda a real. Se não tiver espaço, pode colocar a garota até no estábulo, que ela não vai se importar nem um pouco. E a Mônica, claro, fica chocada com a maldade dela. O funcionário sai correndo para ajeitar tudo e a Isabelle olha pra Mônica e dá aquela piscadinha marota. Agora, a gente muda de cena mais uma vez e vai pro conselho estudantil da Academia de Serendia, onde o tesoureiro, um tal de Aaron, está sendo julgado por meter a mão grande nos registros contábeis. O secretário do conselho, que se chama Elliot, viu que a treta já excedeu mais de 30 vezes. A responsável pela loja, que se chama Bridget, pergunta se a roubalheira incluiu o orçamento geral, e o encarregado de assuntos públicos, que se chama Neil, confirma que o desvio pode chegar a 50 vezes. O presidente do conselho, que é ninguém menos que o nosso príncipe Félix, informa pro Aaron que ele foi indicado pro conselho por recomendação do avô do próprio presidente. Félix diz que teme que depois desse rolo todo, o avô dele perca a confiança no pai do Aaron. O tesoureiro entra em pânico, se perguntando quem vai arcar com os custos, e Félix joga na cara dele que a burrice dele vai manchar a reputação do Conde Style. E aí, meu amigo, o Aaron perde a linha e parte pra cima do Félix, mandando ele calar a boca e o chamando de cachorrinho do Duque. Mas antes que eles se jantem na porrada, o Cyril, outro membro do conselho, intervém, lançando um feitiço que congela o Aaron no lugar e avisa que o desrespeito ao presidente pode ser punível com a morte. Cyril se desculpa com o Félix por se meter, mas o príncipe agradece a proteção e avisa pro Aaron que ele ficará confinado até a ordem de expulsão oficial chegar, deixando o tesoureiro em choque. A
gente volta pra Isabelle, que está meio triste porque ia ficar perto da Mônica pra tomar um chazinho e tal, mas a missão não permite. Nisso, elas veem os membros do conselho levando o Aaron preso, enquanto ele grita que não fez nada. A Isabelle menciona que conhece o Aaron e os outros membros de algumas reuniões, menos o de cabelos prateados, porém ele deve pertencer à nata da sociedade, visto que possui a insígnia do conselho estudantil, então deve ser um nobre. E a Mônica, ao ouvir isso, apenas pensa que a trevozinha ali certamente seria melhor do que ela para missões secretas. A cena então muda e na sequência vamos para a aula da Mônica, onde o professor Victor a apresenta para a turma como a nova aluna transferida. Ele pede para que ela se apresente, mas a coitada trava de nervoso. O professor pede para que ela se endireite, lembrando que ali é uma academia de prestígio cheia da elite do país. Mônica lembra de como sofria bullying dos colegas e não consegue falar uma única palavra, até que o professor a manda sentar. Enquanto os alunos fofocam, uma estudante chamada Lana se aproxima e pergunta por que ela usa o cabelo com tranças, e a Mônica, sem jeito, diz que não sabe fazer outro penteado. Lana percebe que as outras meninas estão falando delas, o que deixa a Mônica super envergonhada, mas a Lana não recua e continua perguntando coisas. Dessa vez ela quer saber de onde ela veio, e ao saber que é de Lianak, uma cidade litorânea na fronteira, ela fica toda animada. Ela pergunta o que tá na moda por lá, mas meus amigos, como é que a nossa bruxinha reclusa seria capaz de responder essa pergunta? Ela só diz que não entende muito dessas coisas e se desculpa mais uma vez. Lana, mostrando uma determinação de milhões, então se aproxima e conta que está bombando na capital é aquele batom que ela está utilizando, o que deixa a Mônica curiosa, e as patricinhas da sala, linguarudas por um cacete, comentam que a Lana tá se exibindo pra Mônica por ser rica, mas a Lana nem liga e simplesmente ignora. Ela então pega o cabelo da Mônica, desfaz a trança e pede pra ela não se mexer, e a nossa protinha fica em parafuso de ansiedade, mas acaba concordando. Lana então faz um penteado novo nela e diz que é fácil e que ensina pra ela depois. Quando a Mônica se olha no espelho, ela fica maravilhada e percebe que nem agradeceu a garota. E depois da aula, a Mônica fica vagando pela academia, morrendo de medo de ser vista e tentando evitar os outros alunos a todo custo, mesmo sabendo que ainda assim ela precisa proteger o príncipe, e quando ela até pensou em desistir, acabou se lembrando do castigo do Louis e declarar pra si mesma que vai dar o seu melhor na missão, o que acaba chamando a atenção de alguns alunos que estão por ali. Ela corre pra um lugar vazio, pega um pouco de comida e se pergunta se aquilo ali vai ser suficiente ou não. Ela então vai para o lugar mais calmo possível e dá de cara com quem, meus queridos? Sim, com o príncipe Félix. Ela recua na hora para procurar outro canto, sem saber que ele era ele, e é aí que o Elliot a pega no pulo, dizendo que ela caiu na armadilha. Ele pergunta se o que ela tem na mão é uma arma, mas ela diz que é a comida dela. Ele não acredita, achando que ninguém guarda comida no bolso, e a arrasta para a diretoria. A Mônica entra em pânico, acaba caindo no chão e derruba justamente a comida dela e sente dor pelo jeito que foi segurada. Félix manda o Elliot soltá-la, mas o secretário insiste que ela tá trabalhando com o Aaron, ao que o príncipe o manda fechar a matraca e o Elliot finalmente a solta. Félix se aproxima e diz que ouviu falar de uma aluna transferida e pergunta se é ela. Ela, toda envergonhada, confirma que se chama Mônica. Félix diz pro Elliot que ela não é cúmplice de ninguém e é só um esquilinho que se perdeu. Ele pega a noz do chão, entrega pra ela e pede desculpas. Enquanto a Mônica tenta agradecer, ela percebe um vaso caindo na direção do príncipe e usa sua magia para desviar o objeto, enquanto o príncipe se atira nela para a salvar e Elliot corre para investigar. Félix pergunta se ela está bem, mas a coitada desmaia com tanto contato e sonha que está sendo sequestrada e torturada. Ela então acorda em pânico com a Selma, da comissão de saúde da turma dela, perguntando se está tudo bem. Depois de ser examinada, ela volta pro seu quarto, exausta, e o Nero, o gatinho dela, vem ver como foi o dia dela, e a Mônica só responde que para ser chamado de péssimo, ainda precisaria melhorar um pouco, desabando de chorar de desespero. Nero então a consola, dizendo que ela não precisa desanimar e pode tentar de novo e tal, sugerindo até que ela use magia para pregar algumas peças nos outros. Mas a Mônica diz que usar magia de manipulação mental para essas coisas pode causar perda de memória ou delírios, e o Nero fica com medo e a incentiva a superar isso, e ela lamenta não ter conseguido nem agradecer as pessoas que foram gentis com ela direito, mas o gato diz que vai cuidar disso pessoalmente. A Mônica fica surpresa e é aí que o Nero se transforma num humano e pergunta o que ela achou. A nossa bruxinha quase tem um troço gritando de medo e implorando para que ele volte a ser gato. E ele, na brincadeira, apenas pede para ela dizer obrigado. Porém, Nero para com a zoeira ao perceber que tem uma pessoa suspeita do lado de fora. A Mônica olha e vê que tem um estranho rondando por ali. Nero suspeita que o alvo é o príncipe e sugere que eles o sigam, mas a Mônica, utilizando sua magia, mencionou que já viu aquele cara antes. A cena mudou e temos um flashback dela lembrando de seu pai,
onde ela perguntava para ele se após ele terminar o cálculo que estava realizando, a pesquisa também terminaria. E ele respondeu que não, aquilo era só o primeiro passo e que ao final essa pesquisa também poderia se mostrar inútil. E inclusive talvez ele nem a termine até o final de sua vida, algo que ela não entendeu muito bem. Afinal, ele se esforçava tanto. Voltando para o presente, ela está arrumando o cabelo e questionando ao Nero sobre o que seria algo útil para ele. E ele responde filosofia, se achando o gato com um QI de 500 e tals, só por conhecer essa palavra, pedindo para ela o elogiar, e ela entrando na dança acabou elogiando. O gato então cai na real e diz que isso é útil. No caso, os elogios dela, segundo ele, são úteis, pois eles o deixam feliz e quentinho por dentro. Eita, momento overdose de fofura. Ele continua e diz que na real também não tem importância se divertir com algo supostamente inútil. A vida também é formada por inúmeras inutilidades e a Mônica só pensa que já está sendo um esforço descomunal apenas para se manter viva. Se divertir com algo potencialmente inútil já está em outro nível. Porém, esse momento desbloqueia a continuação do raciocínio de seu pai, onde ele diz que quanto mais difícil for um desafio, mais divertido ele será, e ela percebe que precisa se desafiar. No dia seguinte, ela vai para a aula e tenta falar com a Lana. A amiga fica surpresa com o visual da Mônica, que tentou copiar o penteado do dia anterior, mas falhou miseravelmente. Ela entrega uma fita pra Lana como agradecimento, mas a amiga diz que não precisa. Mônica então pede pra Lana ensinar o penteado de novo, só que a forma como ela está se comunicando é tão catastrófica que chega a ser hilária, e isso faz com que a Lana caia na gargalhada e a manda sentar. E enquanto ensina, Lana conta que o pente é feito à mão por um artesão e decorado com pedras preciosas. De repente ela para, dizendo que suas histórias são chatas e que por isso ela fala tanto. Mônica fica nervosa de novo, dizendo que as histórias dela também devem ser chatas, já que só falam de números, algo que faz Lana rir e, por consequência, as duas acabam rindo juntas. A Mônica se olha no espelho e fica encantada com seu visual. A posição da trança, o ângulo, a quantidade de cabelo, tudo fazia diferença, mas a Lana diz que essas coisas não se medem com números, mas se medem com sentimentos, algo que provavelmente a nossa protinha não entenda muito bem. Ela então manda a Mônica desfazer e tentar de novo, e a nossa prota fica com dó de estragar o penteado, mas a Lana fica brava, dizendo que ela nunca vai aprender se não fizer sozinha. É nesse momento que o Elliot entra na sala, surpreendendo todo mundo, menos a Mônica, que se esconde na hora. Ele a encontra e diz que ela sempre se parece com um esquilinho assustado, e ela toda vermelha diz que ela é uma humana, e ele manda ela ficar quieta e segui-lo. Eles vão para a sala do conselho, onde o Félix se desculpa por chamá-la de repente e se apresenta como o presidente. Mônica fica surpresa ao pensar que a pessoa que ela conheceu ontem era justamente o príncipe, e mesmo estando nervosa pra caramba, ela o agradece e o príncipe se questiona se fez algo para ser agradecido, ao que ela responde que é pelas nozes e pela sala da enfermaria, e ele apenas pede para que ela não se preocupe com essas coisas. Ela então pergunta por que ele fugiu do dormitório na noite anterior, o que deixa o Elliot pistola, pois é a primeira vez que ele ouve falar disso. O príncipe dá uma desentendida e pergunta sobre o que ela está falando, mas ela, mesmo nervosa, explica que viu da janela do quarto dela. Ele continua e diz que talvez seja alguém suspeito, perguntando se ela lembra das características, mas ela responde que ele estava de capuz, então ela não conseguiu ver direito o rosto dele, só que o porte físico era idêntico ao dele. Félix argumenta que muita gente tem o porte dele, mas aí, meu amigo, a coisa ficou feia pra ele, pois a nossa bruxinha matemática apresenta provas e evidências de que era ele mesmo através das proporções geométricas dele, e após apresentar uma verdadeira tese de doutorado sobre a proporção áurea, ela sente que simplesmente se excedeu e pisou na bola, e o Elliot pergunta se essa palestrinha prova o que a esquilinha disse, e o Félix apenas confirma, informando que não houve nenhum progresso, e o Elliot apenas resmunga, dizendo que se o Cyril descobrir sobre isso, irá desmaiar. Félix diz que estava certo sobre a Mônica ser só uma esquilinha que não faria mal a uma mosca, afinal, se ela fosse uma assassina, não teria hesitado em atacá-lo quando estavam sozinhos. Elliot então pergunta sobre o vaso de flores que caiu neles, e Mônica acha que aquilo ali foi um acidente, mas Félix explica que tudo começou com a fraude do tesoureiro. Para pegá-lo, eles decidiram trancá-lo no dormitório. O Aaron deu a entender que tinha um parceiro, então o Elliot armou uma armadilha no quintal. A Mônica fica em choque ao perceber que para eles ela era a suspeita de ser uma assassina, imaginando o Luiz dizendo que ela sempre consegue as coisas de maneiras inesperadas. Elliot então vira para ela e pergunta se ela é parceira do Aaron, e obviamente ela nega.
E aí vem a reviravolta que ninguém esperava. Ele pede pra ela encontrar o verdadeiro parceiro e a Mônica, obviamente assinando um cheque em branco apenas pra se safar sem nem processar o que está dizendo, apenas responde que promete que vai ajudar. E com isso o Félix diz que vai deixar o caso com ela. A cena muda e vemos que o que sobrou da Mônica está no quintal, chorando horrores com o que aconteceu, enquanto Nero diz que ela basicamente virou uma guarda-costas pessoal e pergunta se ser considerada uma assassina é um problema, deixando nossa bruxinha ainda mais chocada. A nossa bruxinha continua chorando, desesperada para voltar para sua cabaninha ali, se sentindo um lixo completo. O Nero, seu gato, pergunta se ela quer a patinha dele e depois que ela concorda, ele sobe nela e começa a dar o papo reto. Ela precisa encontrar a pessoa que tá mirando no príncipe. Com isso, ela vai até o local onde o vaso caiu e conta pro Nero que foi ela quem salvou o príncipe usando a magia do vento e que o vaso foi jogado de cima. A cena então muda e agora a nossa prota está dentro da escola e enquanto sobe as escadas, encontra um grupo de garotas fazendo bullying com a menina chamada Selma por causa do amor intenso que ela sente por Aaron, o tesoureiro que vai sair da escola por, entre aspas, doença. Sim, foi exatamente essa desculpa que deram para que ele saísse da academia sem ele de vala. Mônica, vendo essa cena toda, trava, até que a Lana, sua nova amiga, chega por trás e a incentiva a subir com ela. E a Lana, toda educada, pede licença, enquanto uma das valentonas, que se chama Caroline, olha pra elas e solta um ora, se não é a Lana, da família de novos ricos do barão, mencionando que ela precisa melhorar os modos, mas a nossa amiga não deixa barato e retruca que bloquear a escada pra fofocar é que é falta de educação. Ela pede pra Caroline dar uma licencinha, mencionando que até uma vaca que fugiu se mexe quando o dono puxa as cordas. Rapaz, essa frase deixou a Caroline pistola, que por conta da irritação foi pra cima da Lana. Porém, essa interação nada amigável acabou não ironicamente atingindo a nossa protagonista, que descendo a escada abaixo apenas se preocupa em uma fração de segundos com o fato de que ela não pode usar suas magias por ali, porque ela iria chamar muita atenção. E tentando achar uma solução, o melhor que ela consegue foi deixar a escada plana para que ela possa deslizar sem se esbagaçar por completo, e assim o fez. Porém, durante o seu deslize, ela acabou colidindo com Cyril e apenas pede desculpas por isso. Cyril pergunta se ela se machucou, mas ela só se desculpa de novo por tê-lo incomodado. Ele estende a mão para checar e nota que ela teve apenas um leve vermelhidão ali na testa. E a Mônica fica surpresa que ele não está bravo e sente uma mana fria saindo dos dedos dele. Lana se aproxima e o Cyril pergunta sobre a confusão. Caroline e suas amigas chegam, mentindo na cara dura, dizendo que foi a Lana quem empurrou a Mônica. E Lana, fudida da cara, insiste que foi a Caroline. Mas a mentirosa continua dizendo que os novos ricos são audaciosos demais. Mônica então olha pro Cyril e pensa: quando uma pessoa rica e de status declara que alguém é mau, isso se torna realidade. Se lembrando de um incidente antigo e decide defender a Lana, dizendo que ela mesma tropeçou por descuido e sai correndo deixando a Lana chocada. Depois, ela vai até a sala de onde o vaso foi jogado e encontra uma garota tocando piano. Ela pede licença para olhar a varanda e vê 3 plantas e um vaso vazio. Ela sobe no vaso para olhar para baixo e confirma que foi dali que o ataque aconteceu. E enquanto se apoia, ela percebe que suas mãos ficaram sujas. Nesse momento, a outra garota termina de tocar e diz que precisa fechar a sala. E Mônica pergunta se ela tem a chave, mas a garota explica que para reservar o lugar é preciso preencher um formulário e entregar na sala dos funcionários, e essa informação certamente tem valor. Nisso a cena muda e vemos o príncipe Félix, que pergunta a Elliot se a Mônica o agrada, mas ele responde de forma nada gentil, mencionando que não, pois dá pra ver como ela não faz parte da nobreza. Porém, graças a ela, pelo menos eles conseguem se manter sem chamar atenção para suas próprias ações. Félix, ouvindo tudo isso, apenas diz que ele apenas prefere que o Duque Clockford não interfira, mesmo que ele seja chamado de cão do Duque, mencionando também que o que realmente importa é que seria um grande problema se pensassem que ele é incapaz de resolver um caso desse nível. Nesse momento, a Mônica chega e o Félix a recebe perguntando se ela já fez algum progresso, e ela, então, diz que já sabe quem é o culpado, e quando eu estava apenas indo, pensando que ela estava apenas indo com a informação, nossa geniazinha já estava voltando com a resolução, mas vamos lá. A cena corta para Selma, sendo intimidada de novo, e Elliot chega na sala e pede para ela o acompanhar. No escritório do Félix, ele a confronta sobre os 2 incidentes, a placa que caiu e o vaso de flores, informando que a Mônica disse que ela foi a responsável por ambos, e isso deixou nossa Mônica em maus lençóis. A nossa bruxinha então começa a explicar sua dedução, mencionando que o vaso foi jogado de uma varanda à ala leste e que todas as varandas ali têm flores. Ela começa a usar matemática de novo, mas fica envergonhada quando o Félix pede para que ela
pule essa parte. Então, encurtando a conversa, ela menciona que o ataque veio do quarto andar e que ela tinha voltado da sala de música na mesma hora, mas Selma se defende dizendo que só foi regar as plantas. Mônica então aperta o cerco, explicando que não há muita diferença de altura entre elas e que o parapeito da varanda é alto demais para alguém cair por acidente. Além disso, havia também um vaso virado e ela pergunta para Selma se ela acha que a pessoa subiu nele, e a menina, nervosa, diz que ele simplesmente estava lá. E aí vem o checkmate. Mônica nota que a Selma está usando luvas hoje, mas quando a conheceu na enfermaria, reparou na maciez e brancura de seus dedos, e o motivo de não usar luvas naquele dia foi para não sujá-las ao mover o vaso, e para finalizar, ela diz que encontrou um par de luvas sujas no lixo, bordadas com iniciais do nome dela, e bem, após a nossa prota incorporar o próprio Sherlock Holmes com todas essas descobertas, a Selma ficou sem saída e admitiu que foi ela. E como já não havia mais nada a ser ocultado, ela confessa tudo: o vaso, a placa e a fraude no orçamento do conselho. Além disso, ela enganou o Aaron e implora para que tenham compaixão e não tirem dela, pois ela não tem mais nada. Selma sai com o Elliot e a Mônica pergunta ao Félix o que vai acontecer com ela, e ele apenas responde que ela cometeu traição real e que toda a família dela será executada, o que deixa a Mônica super preocupada. No entanto, Félix tinha outra solução: ela seria retirada da escola alegando doença. De repente, a Mônica olha para os papéis da contabilidade e seus olhos brilham por ver tantos números. Porém, com suas habilidades sobre-humanas para cálculos, ela começa a explicar que tem coisas ali que não estão batendo. Ele, surpreso, pergunta se ela sabe ler registros contábeis e ela confirma que sim, dizendo que é uma consistência formada ali para que os números combinassem e que isso não era bonito. Ele então resolve testar a sorte e a convida para ajudá-la a corrigir os registros, e ela se sente nas nuvens com a proposta. Afinal, poderia finalmente entrar em contato com seus amados números. E bem, com a aceitação dela, ele então a nomeia como a nova tesoureira do conselho estudantil, e ela apenas cai dura com o quão longe essa situação escalonou. A cena mudou e ela acorda no seu quarto em choque. O Nero tenta animá-la, mas ela só consegue dizer que virou a tesoureira. O gato acha que isso vai facilitar a missão dela de proteger o príncipe, mas ela se joga na cama e continua a chorar. E enquanto isso, temos um flashback do momento em questão. Enquanto estavam no escritório do Félix, o príncipe contou pro Elliot que enquanto ele esteve fora, a esquilinho ali revisou os últimos 5 anos de contabilidade em apenas 2 horas. Quando o Félix pediu a opinião dela, ela, mesmo hesitante, soltou o verbo, pois ficou chocada com a negligência notável na gestão de tanto dinheiro, e o Cyril, que também estava lá, ficou pistola e a chamou de degenerada com o jeito que ela falou com o príncipe, o que deixou a Mônica morrendo de medo. E de volta ao presente, ela se disse que quer voltar para sua cabaninha nas montanhas o mais rápido possível. A cena mudou mais uma vez, e agora vemos o Cyril, furioso com a decisão do Félix, mas ao revisar as correções que a Mônica fez, ele fica completamente atônito com a genialidade dela. Só que a forma como ela escreve o fez pensar em algo, e isso deixa tão abalado que ele simplesmente decide largar tudo e ir pra casa. No dia seguinte, na casa da Isabelle, ela grita com a Mônica e quebra xícaras para manter o papel de dama malvada, atraindo a atenção das outras garotas. E depois do showzinho, ela parabeniza a Mônica pelo novo cargo e pergunta se ela mudou o penteado. Mônica conta que uma garota da turma fez e Isabelle adora e pede que sua empregada faça igual, mas a empregada diz que damas malvadas não usam o mesmo penteado da garota que elas maltratam. Mais tarde, na aula, a Lana se aproxima da Mônica e pergunta se ela foi mesmo nomeada tesoureira, ao que ela se desculpa pelo incidente na escada, dizendo que a Caroline foi a culpada e que ela foi a vítima, e a Lana nota que o penteado da Mônica se desfez e diz que precisa refazê-lo. De volta ao escritório do Félix, ele pede ao Cyril para ensinar a Mônica as tarefas de tesoureira a partir de hoje, e Cyril, surpreso, concorda. Mônica se pergunta por que o próprio Cyril, mas é porque ele era o tesoureiro antes de se tornar vice-presidente. E sozinhos em um escritório, Cyril explica que o trabalho é pesado no início e no final do mês. Nesse momento, a Mônica espirra, e ele, achando que a sala está fria, abre uma janela e lhe dá um cachecol. Ela pensa que o lugar parece frio porque ele está liberando energia e pergunta se aqueles são os documentos que ele revisou. Ele diz que o conselheiro dele, o Sr. Thornley, cuidará disso, e Mônica então se desculpa por adicionar mais trabalho a ele, mas o Cyril diz que era apenas um trabalho que precisava ser feito. Ele pergunta por que ela está tão tensa, dizendo que ela ganhou a confiança do príncipe por sua competência e que seu trabalho foi excepcional, então ela deveria estar com a cabeça erguida, porém ela se desculpa de novo, dizendo que ela não consegue ter orgulho disso. Então, o Cyril menciona que
que ele odeia a frase "não consigo", e explica que investigou o incidente da escada, interrogou os alunos e descobriu que a culpada foi a Caroline, que recebeu um aviso severo e terá que pedir desculpas por escrito, mencionando também que o comportamento evasivo dela atrasou a descoberta da verdade, e ela apenas se surpreende com o fato de ter pessoas boas e que se importam entre os nobres. Ele pergunta se ela está ouvindo, mas ela começa a gaguejar e ele começa a pressionar, pedindo para falar com mais clareza, e a nossa protinha quase dá tela azul de nervoso. Em mais uma mudança de cena, agora à noite, Cyril exclama que ajudar a Mônica atrasou pra cacete, pois ele precisa entregar aqueles documentos de contabilidade ao Sr. Thornley rapidamente. Porém, a forma como ele menciona isso demonstrou ser no mínimo suspeita. A cena muda e vemos que um passarinho acabou entrando no quarto da nossa prota, e o Nero, incomodado com a presença, questiona quem ele é e o que está fazendo ali. Nisso, o pássaro assume uma forma humana e vemos que ela é a Arin, a empregada do Louis, e ela se deslocou até ali para entregar uma mensagem dele, e tanto a Mônica quanto o Nero ficaram apreensivos com isso. Ela então começa e narra vagarosamente que ele, Louis Miller, dessa vez vem falar que... E no momento em que ela fala dessa vez, a nossa duplinha já começa a entrar em parafuso, pensando que iria vir uma bronca ou algo do tipo. Porém, quando Arin finaliza o assunto, dizendo que dessa vez ele anuncia que será pai, Nero quase surta e questiona sobre quem liga pra essa porcaria de notícia. Ela continua e diz que nesse momento ele ativou o modo bobão feliz e Mônica nem entendeu isso direito. A moça continua e diz que agora que ela terminou o assunto principal, que de principal não tem nada, ela entrega uma carta à nossa bruxinha e a mensagem basicamente dizia que ele sabia que ela era uma inútil em dar informações verbalmente. Então ele pede que ela anote as informações importantes nesse papel e entregue a Arin. Mônica ainda está processando o fato de ter sido chamada de comunicadora inútil, mas a empregada muda o assunto e pergunta sobre a reação mágica de gelo que está vindo dos fundos do dormitório masculino. A cena então muda e vemos que o Cyril está caminhando ofegante pela noite, mencionando que ele precisa informar quem é o culpado por falsificar os registros contábeis, porém, nesse momento ele cai de joelhos e questiona sobre o que ele está fazendo, e nesse momento também ele sente sua mana se agitar. E após isso, o broche em seu peito começa a brilhar e ele acaba conjurando uma enorme pedra de gelo que o envolve. Nesse momento, a Mônica juntamente com a Arin e com o Nero colam por ali, e o gato já percebe que as coisas estão ficando feias por ali. E Mônica nos revela que esse cidadão possui predisposição à absorção de mana em excesso, e que pessoas assim costumam carregar um artefato mágico para liberar a mana, e a Mônica pensa então no broche, e a Arin, avaliando, afirmou que é esse broche que está sugando a mana que está em volta do rapaz. Nero então vai em disparada para tentar ajudar, porém as coisas acabaram não saindo conforme planejado e ele sai voando. Cyril pede para que eles parem e Arin menciona que ele continua segurando, se questionando se aquilo ali é muito importante. Mônica então veste seu capuz e avança em direção ao rapaz, que apenas diz que não irá soltar o broche, pois ele foi um presente de seu pai. Nesse momento, ele então começa a atacar nossa prota com magia de gelo, que por sua vez responde à altura com magia de fogo, e em pouco tempo, a nossa bruxinha demonstra que possui um poder incrivelmente superior e consegue libertar o rapaz de sua situação. Curiosamente, enquanto Cyril estava naquela situação, ele começa devagar e menciona que mesmo tendo sido reconhecido pelo seu próprio pai, por quais motivos ele não conseguia reconhecer sua mãe. Nisso temos um flashback, onde o Cyril explica que o seu pai possuía sangue de marquês mesmo sem trabalhar, e tratava sua mãe, que não tinha origens nobres, com violência dia sim e dia também. E após algum tempo, seu pai veio a falecer por conta do alcoolismo. Conforme os dias passaram, ele recebeu uma proposta de adoção do Marquês Highorn e foi correndo contar para sua mãe, mentalizando que ela iria ficar feliz e iria aceitar, mas ao dizer que recebeu tal proposta, ela apenas se entristeceu e lamentou o fato de seu filho ser um filho de um nobre e agir como um. Cyril continua e diz que queria ser reconhecido e queria se esforçar cada vez mais por isso, tanto pelo próprio Marquês, que lhe aceitou como filho, quanto por sua própria mãe. Ele então acorda e vê a Mônica conjurando magia em seu broche, e ele pede que ela lhe devolva, pois isso é importante para ele, e ela o faz, e nesse momento o rapaz apaga novamente. Rin surge junto com Nero e a parabeniza pelo trabalho, e Mônica esclarece que agora ficará tudo bem, pois ela adicionou magia de proteção no broche. Nero pergunta se isso era realmente necessário, e nossa prota explica que essa predisposição tem várias inconveniências, mas com um bom acompanhamento se torna bem vantajosa para o mago, e como ela não queria que ele pensasse nisso tudo como uma maldição, preferiu agir dessa forma.
Ela então pede a Nero cuidar do rapaz e ela parte em disparada para outro lugar e Rin a acompanha e questiona sobre onde ela está indo. E ela responde que, dada a forma como o cidadão estava há pouco, os sintomas pareciam mais de intervenção mental do que de envenenamento por mana. Nesse momento, ela vai até um local e se depara com um homem. Ele diz que já passou da hora do toque de recolher, mas ela aponta e diz que na mão dele há algo e questiona sobre o que ele pretendia fazer com isso, dizendo que se ele pretendia trocar os documentos, era para ele ter a ciência de que isso é inútil, pois ela se lembra de todos os números dos documentos que ela verificou. Ele pergunta sobre o que ela estava falando e ela lembra da zona que os registros contábeis estavam. Porém, nos últimos 5 anos, a forma de acobertar as fraudes se tornou mais refinada, além da quantia desviada que também aumentou, e isso aconteceu justamente no ano em que ele foi escolhido como tesoureiro do conselho estudantil. Ele então avança na Mônica e a pega pelo braço, dizendo que pesquisas sobre magias dão dinheiro, e então começa a conjurar um feitiço, e ela percebe que a técnica que ele está usando é para realizar intervenções mentais, e ele apenas diz para ela apreciar sua técnica mágica aperfeiçoada, mencionando que ela não viu nada, mas o que esse cretino desgraçado mau caráter não calculou é que ele mexeu com a pessoa errada, e a Mônica nesse momento menciona que a técnica dele pode ser chamada de qualquer porcaria que ele quiser, menos de aperfeiçoada. O imbecil, ao perceber que não está funcionando, questiona sobre o que está rolando, e a Mônica ainda se deu o trabalho de explicar que é necessário entender a técnica mágica complexa da intervenção mental e que uma técnica mais furada que uma peneira igual a dele está longe de ser chamada de aperfeiçoada. Nesse momento, a nossa prota poderosa desfaz a magia do babaca e simplesmente começou a reescrever a técnica dele de uma forma belíssima, onde cada borboleta voando nesse momento representa uma técnica mágica, e o imbecil apenas se questiona sobre por quais motivos alguém como ela conseguiria realizar uma magia tão perfeita sem sequer recitá-la. E é nesse momento que a ficha do cara cai e ele dá a entender que sabe quem está ali. Porém, já era tarde demais, pois ele foi completamente envolvido pela magia da Mônica, a qual menciona que o efeito durará 2 horas e nesse período ele terá sonhos. Nesse momento, vemos que ele caiu no genjutsu dela e se perguntou onde estava, lembrando que ele precisava retornar os documentos que reescreveu para o conselho estudantil. Ele continua e diz que achou incrível que o Cyril reconhecesse sua participação nisso por conta de sua caligrafia e expressou que foi gentil demais em ter apagado apenas as memórias dele. E então foi isso que aconteceu no episódio anterior, quando ele tinha olhado para o caderno e reconheceu a caligrafia, e eu particularmente tinha ficado sem entender. Nesse momento, enquanto ele estava divagando, um porco surge por ali e começa a mastigar os registros, e na sequência ele vai para um campo verde cheio de porcos e acaba sendo soterrado por eles. Uma cena que enquanto escrevo percebo que as palavras são pesadas, mas o que a gente vê na tela certamente daria para dizer que é fofo, vai entender. Voltamos para o mundo real e a Mônica está desesperada que o cidadão começou a espumar pela boca, enquanto ela lamenta o fato de ter usado magia de intervenção mental, lamentando por ter ferido a lei. Rin então chega por ali e diz que é para ela deixar o resto com ela, pois provavelmente o Luis vai interrogá-lo, vulgo torturá-lo, e resolver isso de uma maneira apropriada. Enquanto o cara começa a falar sobre porcos, Rin questiona sobre o que sonho ele está tendo, e Mônica apenas menciona que é um sonho com uma sequência muito bela. A cena mudou e alguns dias depois nos é narrado que aquele lá era o Sr. Thornley e que agora ele verá o sol nascer quadrado e que estava ligado a rumores de estar pesquisando uma magia tenebrosa. Lana percebe o cabelo da Mônica e diz que o penteado dela está se desfazendo e nossa bruxinha diz que é difícil fazer direito. Enquanto ela tenta arrumar o cabelo, a Lana continua e diz que sobre as fofocas, dizem que quem capturou Thornley foi um membro dos 7 sábios e a Mônica quase surta, mas quando ela menciona que dizem que é o Lois, ela se alivia por ter um álibi. Lana continua falando sobre os 7 sábios, mencionando os títulos de cada um deles, como Lois sendo o bruxo das barreiras, por exemplo, e conforme ela vai falando, Mônica aponta que ela conseguiu terminar o penteado usando todo o seu esforço na proporção e ângulo, e a Lana diz que ficou ótimo. A cena mudou e vamos para o príncipe Félix, que tem uma lagartixa falante ali na sua sala. Ele menciona que Cyril aparentemente se recuperou bem e o lagartixa Sam ali informou que pensarão que ele sofreu um envenenamento por mana. Porém, alguém o trouxe até os fundos do dormitório masculino e o príncipe se questiona sobre quem poderia ter sido essa pessoa. E nós sabemos que é o Nero, em forma humana. De repente, o lagartixa Sam ali assume uma forma humana e vemos que ele é um espírito superior da água que se chama Wildiano, que menciona que ultimamente muitas coisas questionáveis estão acontecendo da mesma
mesma forma que pessoas desconhecidas surgem também. O príncipe questiona se ele está falando da Mônica e se está curioso em saber os motivos de tê-la designado à função de tesoureira, mesmo sabendo que ela não é uma pessoa comum. E Félix então responde, questionando que ele viu como ela não mordeu a isca que ele preparou. E o Lagartixa Sam ali diz que de fato, ela não chegou nem perto da chave do estoque dos documentos e também em materiais de valor do Conselho Estudantil. Félix então se questiona se ela seria a vigilante que o Clockford tem enviado para ele, ou talvez até a guarda que o rei enviou, ou quem sabe até a assassina que está atrás dele. Nisso ele diz de forma direta ao Eldiano que a vida dele durará até que o próximo sucessor do trono seja decidido. Então, já que as coisas chegaram a esse ponto, ele só quer se divertir um pouco e o Lagartixa Sam assente. Em mais uma mudança de cena, vemos que a Mônica está mandando ver na papelada, enquanto dá uma bocejada com vontade de mimir, e ela percebe que só está sentindo tanto sono, pois usou muita magia naquela hora e que também está sem açúcar o suficiente. Ela então dá aquela apagada rápida, no momento em que Cyril chega por ali e a flagra tirando o ronco. Ele então vai até ela, tira a caneta de sua mão, enquanto percebe que as mãos dela são tão pequenas que parecem até as mãos de quem o salvou. Nesse momento Félix cola por ali e menciona que pelo visto Cyril já tá bonzão e tal, e o rapaz quebrado de vergonha diz que não é o que parece, que ele achou extremamente rude a menina dormir na sagrada sala do Conselho Estudantil. E Mônica, ao acordar, apenas diz que ele não está mais gelado e que agora ela está aliviada por isso. Félix então alimenta a esquilinha ali com algumas bolachas, e Cyril olha para aquilo e nem entende como essa situação chegou onde chegou. Enquanto vemos que em seus sonhos, a Mônica sonha que precisa escrever o relatório logo, senão o Louis vai arrancar seu couro. Voltamos ao presente, e a Mônica, quase entregando os tacos, diz que parabeniza ele pela gravidez, e Cyril surta com isso, com o Félix perguntando a ele quem é sua parceira, e o rapaz fica quebrado de vergonha, dizendo que essa menina rude só está falando bobagens enquanto dorme. E bem, a cena muda, e graças a Deus a Mônica pelo visto não se entregou, pois nós estamos vendo o Louis agora, recebendo o relatório, onde a Mônica o parabeniza pela gravidez de sua esposa, questionando se um livro didático de introdução à matemática serviria como presente de nascimento para o seu filho. Ela continua e diz que com relação ao seu dever, muitas coisas aconteceram e ela se tornou tesoureira do Conselho Estudantil, e o Louis tem até uma enxaqueca ativada com o que ele está lendo. Rin então cola por ali e pergunta como foi o relatório, e ele diz que não importa quantas vezes ele leia, só consegue elogiar a primeira linha. Ou seja, foi nobre da parte dela o parabenizar antes de qualquer coisa. Porém, ela relatou que se tornou tesoureira do Conselho Estudantil, e uma conquista brilhante dessas, segundo ele, por essa nem o futuro esperava. Rin questiona por quais motivos ele colocou justo a Bruxa do Silêncio como guarda do príncipe, ao que ele responde com outra pergunta, questionando qual a opinião dela quanto a isso. Rin então diz que o artefato com barreira de proteção que ele passou noites fazendo foi quebrado rapidamente, quando o enviou ao segundo príncipe, e o Louis, com muito ódio no coração, resolveu descontar sua frustração na pobre Mônica, e ele, vendo que foi chamado de desgraçado sem ter sido chamado diretamente de desgraçado, pergunta quem ela pensa que ele é. Rin, se curvando com respeito, diz que ouviu de várias fontes que ele tem uma personalidade moralmente falida e que gosta de implicar com os mais fracos, ou seja, foi chamado de valentão prevalecido sem ser chamado de valentão prevalecido, ao que ele responde apenas que todos os interpretam da maneira errada. Rin então se questiona sobre essa afirmação, ao que ele diz que não parece óbvio que implicar com pessoas fortes é bem mais divertido do que implicar com pessoas fracas. Rin apenas permanece em silêncio, olhando com cara de quem não está entendendo nada, e então se recompõe, dizendo que quando ela vê ele implicando com a bruxinha, parece estar se divertindo para implicar com alguém fraco. E o Louis questiona de onde foi que ela tirou que a Mônica é fraca, e Rin responde que a Mônica disse que ela estava só na lista de espera dos 7 sábios, e Louis respondeu que isso só ocorreu devido ao nervosismo extremo dela na entrevista, porque a coitada quase infartou ao ter que interagir com gente grande e tal ali. Porém, ele questiona se isso é o que aconteceu de fato, e Louis continua e diz que ele tem orgulho de dizer que se considera um gênio, e dito isso, ele proclama com todas as letras: aquela coisa que vocês chamam de Mônica é na verdade um monstro. Rin, direta e reta, questiona se ele acha que ela é mais forte do que ele, e ele apenas respondeu quem sabe, meio que deixando essa resposta em aberto. Ele continua e diz que o que ele entendeu da verdadeira intenção do rei é monitorar o segundo príncipe em segredo, pois o Félix é excepcional e demonstrou isso conquistando a confiança de nobres, tanto de dentro quanto de fora do reino.
e que ele possui o maior poder político dentro do reino. Caceta, não imaginava um negócio desse, hein? Visto que até o próprio Duke Clockford dá suporte total a ele. Porém, o problema é que eles não sabem qual é a verdadeira natureza desse cara, visto que ele é um grande e um enganador. Ou seja, atacá-lo de frente não iria deter seus planos. Rin apenas olha para ele atentamente e Louis diz apenas que ele avisou que ele gosta de implicar com os fortes, e a empregada conclui que ele quer implicar tanto com a Mônica quanto com o Félix, e ele apenas não responde, e ela, bem, apenas descompreendeu, dizendo que os valores do Mano Louis foram atualizados para alguém de personalidade moralmente falida que gosta de implicar com os fortes. A cena muda e vemos que o Elliot está lidando com a papelada e lamentando o que será uma pancada lidar com o estrago que o Thornley deixou para trás. E Cyril complementa que com o ex-tesoureiro Aaron pego por desviar fundos, somando-se a tudo isso, a confiança do conselho se abalou pra cacete perante os alunos. Em outras palavras, eles precisaram tomar ainda mais cuidado a partir de agora. Félix menciona que o Cyril não passará frio, pois está coberto de razão, e dito isso, ele pede a Mônica que ela dê os cumprimentos a todos os líderes de clube que estão por aí. Cacete, o cara vai pedir isso justo pra esquilinha introvertida, aí é de lascar. Ela já estava quase tendo um AVC de nervoso por ter que interagir com tanta gente, mas nesse momento o Cyril cola por ali e diz que irá junto com ela, e todo mundo se surpreende, visto que ele nunca estende a mão para ninguém, mas ele responde que por todo o trabalho que a Mônica desempenhou nos últimos dias, apenas julgou que a Valônia ia apresentá-la como uma nova tesoureira. Ao olhar para ela, ele questiona se ela não irá dizer que isso também é impossível, mas ela, travando a língua e quase morrendo por dentro, diz que irá se esforçar. Eis então que agora estamos na cidade e vemos tanto a nossa bruxinha quanto o nosso mano Nero em sua forma humana, onde um dragão apareceu por ali. Nero está absolutamente putaço com a situação, pois tudo que ele queria era sombra, água fresca e comer coisas gostosas, mas infelizmente deu ruim e pelo visto eles terão que lidar com isso. E conforme a cena prossegue, vemos que um carinha está na trocação com o dragão, utilizando um feitiço ali chamado Dax Raval Lava-Ra. Mer Raval foi Dontes. E enquanto ele conjura uma bola de fogo para atacar o dragão, eu estou aqui me sentindo um mago ao pronunciar essas palavras, e tomara que elas conjurem um recap perfeito. E quem tá assistindo e gosta de mim, escreve nos comentários Mob Feiticeiro ou Snake Feiticeiro e eu vou dar um coraçãozinho no teu comentário. Seguindo, vemos que o dragão se recuperou de boaça do feitiço e resolveu revidar, enquanto o mago lamenta o fato de não estar conseguindo atingir entre os olhos. A cena muda o ponto de vista para o nosso Miau humano e para a Bot, a bruxa, onde o gato questiona os motivos dele não atacar pelo céu. E a nossa protinha responde que o que pega é que manter duas magias ao mesmo tempo é um trampo lascado de realizar, e o Miante então responde surpreso, apontando o fato de que ela faz isso com tanta naturalidade, então ele achou que era algo facilmente tancável. Voltamos então para o mago, que lamenta o fato de ter matado algumas aulas, e enquanto conjura sua magia para uma nova tentativa, vemos que a nossa prota aponta o dedinho ali e pronuncia o tal do Dax Raval Lava-Ra no mesmo momento em que o cidadão. E qual o motivo para isso, gente? Simples, ela não quer chamar atenção, então ela vai usar o disparo do cidadão para se ocultar, visto que ele certamente irá errar e ela certamente acertará. E o final será certo, o mago comum irá levar os louros à vitória enquanto ela resolve o problema para ficar de boa, e não deu outra. Enquanto os cavaleiros colam no mago para dizer que ele é um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, nosso mano Nero apenas parabeniza sua mestra e menciona que agora tá liberado a almoçar, então é hora deles irem aproveitar. Enquanto eles pensam em onde irão comer, Nero diz que os humanos são fortes, ao que a nossa Mônica diz que ela não é nada forte, e eu conto ou vocês contam, gente? Enfim, Nero então pega ela pela cabeça, fazendo ela olhar pra ele e questiona se ela não percebeu. E ela questiona sobre o que o doidão tá falando, e ele então diz que ela está ficando perto dele, mesmo na sua forma humana, e que ela está bem tranquila com isso. E quando a bruxinha se liga nisso, Nero pergunta se ela não acha que ficou um pouco mais forte, e ela, reconhecendo sua própria evolução, diz que sim e agradece aos céus por isso. Mudamos de cena e vamos para a academia, onde uma mulher está fritando os neurônios ao olhar para uma papelada ali, lamentando o fato do cidadão de óculos ter ido ver o sol nascer quadrado e o foguete ter estourado no seu colo, porque ela ficou a responsável por todo o trampo dele. Nesse momento, é anunciado aos presentes dessa sala que a partir de hoje o professor de magia fundamental será o professor William Macragan, que é conhecido como o bruxo das mordidas aquáticas, e o velhote os saúda, dizendo que é um prazer conhecer a todos. O anfitrião continua e diz que esse cara trabalhou como professor no Instituto de Ensino de Bruxos Minerva, que traduzindo para um bom português, significa que ele está falando da melhor escola existente. E já acabou,
perguntou Jéssica. É claro que não, pois ele continua relatando os feitos ali do Sr. Miyagi, dizendo que antes de serem parte dos 7 sábios, o Bruxo das Barreiras e a Bruxa do Silêncio foram aprendizes dele. E rapaz, eu tô sentindo que o encontro dele e da Mônica tem potencial pra treta, mas seguimos. Nesse momento, a cena muda para a sala do conselho, enquanto a Mônica está escrevendo, um de seus colegas a interrompe perguntando qual matéria optativa ela fará, e ela diz que ainda não sabe. Elliot se intromete e diz que a arte é um refinamento quando se trata dos nobres, questionando se ela tem experiência com instrumentos musicais, ao que a Mônica diz que isso está além do impossível, ao que ele suspira, dando a ela uma segunda chance ao mencionar que pinturas também fazem parte das artes e que poderia dar boa, mas deixando isso de lado, ele menciona que alguém nessa sala que também é um zero à esquerda no que se diz respeito às artes, e ele está se referindo ao Cyril, que responde de bate-pronto que vai pegar a matéria de magia prática avançada, afinal, magia também é um refinamento para os nobres. E enquanto as duas filosofias colidem de sair faísca, o Félix responde por ali, dizendo que gostaria de ouvir o Cyril cantar, e o Senhor Gelado fica mais gelado ainda ao perceber que foi flagrado fazendo isso, questionando onde o príncipe o ouviu fazendo isso, ao que o Félix apenas diz que às vezes ele canta sozinho na sala dos arquivos e diz que achou que ele canta muito bem, pedindo então para ouvir sua cantoria da próxima vez com mais atenção, mas isso deixou o Cyril muito nervoso, e ele, para escapar da situação, diz apenas que irá pegar alguns documentos e sai vazado. Félix então direciona a pergunta a Elliot, questionando se ele tocava violino, dizendo que ele adoraria ver ele e o Cyril em um dueto, ao que o rapaz suspira e quase pede por favor para ser poupado disso. Então o Félix vai até a Mônica e pergunta a opinião dela sobre as matérias eletivas serem de magia, pois ele acha que é meio parecido com matemática e tal, e a Mônica não consegue responder, mas ela se lembra do Louis dizendo que se ela não souber o que dizer, é pra falar que vai pensar, e antes que ela possa responder, o Félix segue e pergunta se ela quer que ele mostre a aula que terá amanhã, ao que a Protinha responde que irá pensar positivamente nisso, e o Félix, pulando a parte do vou pensar e já indo direto pro vou, apenas diz que a pega na aula amanhã, o que deixa a Mônica totalmente em choque. E bem, vamos para o dia seguinte, o Félix já está ao lado da Mônica, explicando que essa academia é especial em relação à magia. Ela pergunta se ele pratica, mas ele não tem talento nenhum para isso. O Neo e o seu novo amigo veem o príncipe Félix no corredor. O amigo do Neo fica surpreso e se apresenta como Glenn. O príncipe também se apresenta e eles apertam as mãos. A Mônica também se apresenta e o Glenn a cumprimenta com um aperto de mão tão forte que quase mata a nossa introvertida no processo. Ele então oferece castanhas assadas para o Félix e para a Mônica como um símbolo de amizade, e o Neo fica irritado com a atitude dele, pedindo para ele mostrar um pouco de respeito. O Félix então diz que ouviu falar de um dragão de terra que apareceu em Creame e que um mago de passagem o derrotou, e pergunta se ele estava envolvido, mas o Glenn, todo humildão ali, diz que não, o que surpreende a Mônica, porque eu não sei se vocês lembraram, mas foi esse doidão aí que enfrentou aquele monstro. Então o Glenn pergunta a Mônica qual matéria eletiva ela está cursando, e como por essa o futuro já esperava, ela obviamente não consegue responder. E o Félix diz que a trouxe para ver a aula de magia básica, local onde o Glenn e Neo também estavam indo. Eles vão para a sala de magia básica, e a Mônica pensa que ninguém a reconheceria por ali, mas meus amigos, o futuro é simplesmente implacável com as pessoas quando elas não querem ser surpreendidas, e a Mônica sente isso na carne mais uma vez ao abrir a porta e dar de cara justamente com o professor William, pois esse cara está ligado ao passado dela, inclusive no momento em que ela apagou aquela vela sem nenhum encantamento. Porém, o véi pelo visto já tá meio gaga porque ele não a reconheceu, questionando quem eles são, e o Félix diz que eles estão ali para ver a aula, então ele servirá como guia. William então pergunta quantas pessoas são, porque a sua visão é fraca, e quando descobre que são apenas 3, ele pede para que eles se sentem onde quiserem, e a Mônica fica espantada que ele não a reconheceu. William então explica sobre os 3 pontos importantes que tornam um mago habilidoso. O primeiro é o volume de energia mágica, algo que ele menciona como óbvio. Afinal, não há maneira de utilizar a magia sem mana, explicando que um volume normal é cerca de 50, e se passar de 100 é até razoável, e se passar de 150 você pode virar até um membro de 7 sábios, e a Mônica tá congelando ao ouvir ele relatar todas essas coisas, dizendo que essa parada tá castigando o coraçãozinho dela. O professor continua para o segundo ponto,
assunto e diz que muitos jovens que são habilidosos na matemática são excepcionais na compreensão da fórmula mágica, mencionando que houve uma menina entre os seus alunos que se destacou nisso de tal forma que ela acabou conseguindo utilizar a magia sem precisar recitá-la. E é óbvio que ele tá falando da nossa Mônica, e ela quer se enterrar nesse momento de tanto nervosismo. Por último, ele cita a manipulação da energia mágica, pois se a pessoa tiver senso para isso, mesmo que sua compreensão de fórmula mágica seja baixa, essa pessoa conseguirá utilizar a magia mesmo assim. Só que o problema aqui é que o aperfeiçoamento das magias é baixo. Nesse momento, o professor mostra para eles um instrumento de medição de mana e mostra que a energia dele é de 160 e que como sua luz é azul, significa que sua maior afinidade é com o elemento água. E agora é hora do verdadeiro caos, pois ele pede que os alunos experimentem também. Glenn tá empolgadaço, pois se eles passarem dos 150, poderão fazer parte dos 7 sábios, e a Mônica, tremendo mais que uma vara verde, lembra que a última vez que mediu deu 202, só que como ela ainda está em fase de crescimento, o resultado certamente dará ainda maior. O Neil coloca as mãos e tem um nível de mana de 96 com o elemento terra, e o professor diz que não é nada mal. A Mônica estava se escondendo para não fazer o teste atrás de uma escada, e no momento em que o Glenn avança para a medição, ela tentou sair de fininho, porém acabou sendo flagrada pelo professor, e ele inclusive menciona que já viu ela em algum lugar. E foi nesse momento que a sorte sorriu para nossa prota, e ela acabou sendo salva pelo Glenn, que gritou ao professor que o medidor estava quebrado, e como isso atraiu a sua atenção, a Mônica conseguiu escapar na hora. Enquanto ela corria desesperada, ela acabou parando abruptamente, pois o fato do medidor do Glenn passar de 250, 250, chamou a sua atenção, visto que apenas 2 dos 7 sábios possuem esse nível de mana. Ela então ouve um som vindo da sala ao lado e vai checar, e nisso ela vê um grupo de jovens jogando xadrez. O Elliot então cola ao lado dela e a convida, perguntando se ela gosta de xadrez, mas a Mônica nega, dizendo que não conhece o jogo, algo que ele irá resolver agora, pegando ela pela mão e intimando para uma partida. Eles então se preparam para jogar, e a Mônica pergunta a ele o que precisa fazer para vencer, e isso faz o Elliot rir, dizer que ela só precisa pegar o rei do oponente e que esse jogo é como travar guerras, e que para os nobres, esse é um refinamento para aprender a ter senso de estratégia. Mônica se pergunta, já que como é uma guerra, qual peça se parece com soldados mágicos? E Elliot diz que poderia ser o bispo, pois antigamente monges guerreiros costumavam utilizar magia se fosse sua preferência. Mas a Mônica começa a fazer perguntas estranhas das mais diversas naturezas, inclusive esse tabuleiro tem algum efeito dinâmico no combate, o que o surpreende obviamente, mas ele responde que seria impossível de se colocar em um tabuleiro de xadrez, e ao ouvir isso, ela navegando em milhares de teorias, conclui que se nada disso interfere e o objetivo consiste em apenas derrotar o rei, provavelmente seja um jogo fácil, e o Elliot então a convida para jogar e tirar a prova. Eles então começam a jogar, e todos os observam, e conforme a partida se desenrola, Elliot se surpreende ao ver como ela está jogando, e se vê até encurralado em uma determinada situação. Ele então percebe que se ele fizer o rock, que é o movimento do xadrez, ele poderia vencer a partida, mas se lembra que ele não a ensinou sobre isso, e se questiona se ele deveria utilizar algo que ela não aprendeu. E bem, ele decide por fazer e explica a jogada no processo, e enquanto ele está na parte teórica, ela reconhece que perdeu, dizendo que se esse movimento faz parte das regras oficiais, não há mais probabilidade de ela vencer. Ela então se desculpa por dizer que o jogo é fácil, pois como seu oponente é um humano, existem muitos fatores incertos na disputa. Eis então que um cara do tamanho de um armário cola por ali e pergunta o nome da nossa prota, e ela quase que respondeu que enquanto ela estava viva se chamava Mônica, mas agora talvez isso não importe mais. Elliot toma a palavra e menciona que ela é sua colega, e enquanto ela ainda só conseguiu chegar na palavra Moni, ele já está pedindo para que ela compareça à próxima aula. A cena muda, a noite chegou e vamos para o quarto da Mônica, onde o Nero pergunta para ela qual aula ela vai escolher, mas a Mônica, surpreendendo um total de 0 pessoas, estava em choque com sua situação. O Nero acerta para acordá-la, e ela diz que é impossível para ela se juntar à aula de magia básica porque o professor William é quem ensina, mas ela deve escolher 2 aulas. A gente corta para a sala do conselho estudantil e vemos então que a Mônica está estudando xadrez e pensando que foi divertido jogar, hora a hora, e pelo visto ela se decidiu. Em paralelo a isso, vemos que o Elliot pergunta ao Cyril o que ele desenhou, e ele diz que aquele garrancho desgraçado é um touro e uma roda, mas Elliot diz pra ele que isso parece mais um coelho segurando uma fatia de laranja estragada. Mônica então se aproxima e pergunta sobre o que eles estão falando, e Cyril diz que estava mostrando o brasão do produtor.
Elliot pergunta a Mônica se aquilo se parece com um touro e isso a deixa quebradaça de vergonha, e tudo que lhe resta é pedir desculpas por não conseguir responder. Enquanto os dois debatem, e o Cyril tenta se defender, explicando que o Felix tinha entendido o desenho, Mônica chega com um pedaço de papel e mostra a ele o brasão da companhia Abbott, dizendo que ela viu na lista anteontem, e Cyril responde de forma talvez cínica ou talvez inocente que no seu desenho faltou o rabo do touro, mas pra mim faltou foi o touro e todo o resto. Elliot reclama com o talento abaixo do medíocre do seu colega, mas ao menos agora ele sabe qual é o brasão. Elliot diz a Mônica que os comerciantes chegarão em breve e pede para que ela acompanhe, e enquanto eles vão, o rapaz se sente uma fraude por ter utilizado o rock na partida de xadrez contra alguém que não sabia essa regra, mencionando que ele é uma vergonha como um nobre. Quando ele está prestes a se desculpar por isso, a Mônica o interrompe e percebe que o logotipo da companhia Abbott era diferente das carruagens, pois o brasão era para ter 12 raios de roda, mas aquele ali só tem 10, e Elliot se questiona se ela não tá se lembrando de algo errado, mas a moça afirma com todas as letras que não, pois ela é incapaz de esquecer algo que ela vê, e além do mais, sobre aquele touro estampado na carruagem, eles esqueceram de desenhar o rabo dele, ou seja galera, em outras palavras, pelo visto teremos treta. Elliot pede para ela chamar os guardas enquanto ele vai ganhar um tempo por ali, para quando ela voltar, mas a Mônica diz que se ele ficar pode dar ruim e tal, mas o rapaz insiste que ele é um nobre, então vai dar conta. O indivíduo então está se aproximando pouco a pouco, segurando uma faca e aponta para o Elliot, mas a nossa prota então resolve agir e lança uma magia no cavalo, que passa perto dos ladrões, e com o movimento dele, ela aproveita o álibi, por assim dizer, para utilizar magia e apagar os caras, dando a entender que era o cavalo que estava os nocauteando. No entanto, o cavalo entra em surto e quase atropela tanto o Elliot quanto a Mônica, e é nesse momento que uma jovem surge por ali e salva o rabo dos dois, domando o cavalo putaço. Ela então se apresenta como um Casey do segundo ano e Mônica também se apresenta. Nesse momento, o cavalo faz um barulho e quase faz a alma da nossa prota sair do seu corpo, mas a Casey pergunta se ela não quer fazer um carinho nele, porque dessa forma ele ficará feliz. Ela então começa a acariciar o cavalo e mentalmente pede desculpas a ele por tê-lo feito sofrer. Nesse momento, as duas começam a conversar e Casey conta que gosta muito de cavalos e que na sua cidade natal ela ajudava no transporte de animais com carruagens, igual a música Os Porquinhos do Tio Sam. Porém, ela fica envergonhada ao mencionar isso, dizendo que ela jamais conheceria isso, pois é uma música infantil de rebanho, mas a Mônica contraria todas as expectativas e diz que conhece a música muito bem, dizendo que ela é uma música muito, mas muito bela de sequência numeral, e isso faz a Casey cair na gargalhada, pois ela não imaginava encontrar alguém que manjasse tanto da música dos Porquinhos do Tio Sam, relatando que ela não tem muito assunto com o pessoal da escola, porque ela veio do interior, e antes que a Mônica pudesse falar algo, Casey diz pra ela fechar os olhos, pois tem uma surpresa, e quando ela pede pra nossa bruxinha abrir os olhos, ela percebe que está em cima de uma carruagem com uma visão belíssima diante de seus olhos. Casey então pergunta se ela gosta de cavalos, e a Mônica diz que os acha bonitos, e a menina então a convida pra vir fazer as aulas de equitação com ela, e a nossa prota até pensa no assunto, mas diz que sua coordenação motora pode ser enquadrada abaixo do péssimo. Casey tenta persuadi-la, dizendo que ela lhe ajudaria e tal, e a Mônica, mesmo com medo, resolve que quer tentar algo novo e pergunta se alguém como ela seria capaz de aprender a cavalgar. E a garota apenas responde que é só ela deixar nas mãos da professora Casey que vai dar boa. A cena muda e durante a noite, nosso Mano Nero, agora em forma de gato, vê que a nossa prota tá esbagaçada ali debruçada nos papéis e já foi de berço, mencionando que o dia deve ter sido intenso, e ao dar uma olhada nos papéis, ele fica muito feliz, pois suas escolhas foram tanto as aulas de xadrez quanto andar a cavalo, ou seja, diversas experiências. Enquanto uma professora menciona que os alunos não sabem mais dançar como antigamente, vemos que a Mônica e o Glenn estão justamente fazendo isso, ou algo do tipo, pois parece mais um show de tortura onde a Mônica está desesperada para não estar ali, enquanto o Glenn diz que eles estavam devagar, então ele resolveu acelerar o passo, quase matando a nossa protinha do coração. Lia então pede para eles pararem e menciona que eles precisam melhorar até a prova de recuperação, enquanto Casey propõe que eles devem mudar os pares e treinarem até aprenderem os passos, e ela ficará encarregada de ensinar o Glenn, enquanto Liam vai ajudar a Mônica. Eles se preocupam com o fato de que não tem ninguém para tocar o piano, mas é então que a Lana surge por ali e se oferece para dar uma mãozinha para o treinamento. Enquanto isso, a cena muda e vemos que aquela professora está vagando pelos corredores, resmungando sobre se os alunos estão conseguindo treinar ou não, e é nesse momento que ela ouve um som de piano e vai conferir, e ao ver que o pessoal está se dedicando, ela sai do local feliz.
Mudamos agora para a sala do Félix, que se questiona se é possível a Mônica passar na prova de recuperação de dança, e o Liam só faltou responder que ela tem 50% de chance, ou passa ou não passa, e o Cyril, sabendo como seu colega é, tem certeza mais do que absoluta de que o destino dessa viagem está indo de mal até pior. Porém, o príncipe pede para ele gelar o sangue, pois ele tem certeza de que ela vai conseguir. E indo até a nossa prota, ele questiona em uma cena nada sugestiva se ela pode atender suas expectativas, e ela, esquivando disso, diz que gostaria de começar a analisar a dança comparando o ritmo da música com o comprimento de seus passos, e Cyril, dando uma dica valiosa, diz pra ela mover seu corpo antes de usar a cabeça. A noite então chegou, e vemos que a nossa prota está estatelada na cama, enquanto Nero massageia suas costas, perguntando pra ela se dançar é algo que os humanos fazem pra pisar no pé de outras pessoas. E a Mônica diz que não é isso, e pede pra ele parar de se fazer de besta, pois ele já viu sobre isso em livros. E ele responde que até leu, mas tinha uma interpretação diferente, e com a explicação dela, tudo está fazendo mais sentido agora. E diz que ela não tem escolha e que precisa atender às expectativas do príncipe, e isso desbloqueia uma memória da Mônica, onde seu pai falava que queria atender às expectativas de todos, e quando ela questionou sobre o que seria isso, ele disse apenas que a humanidade possui uma vasta quantidade de números, e se alguém conseguir resolver expressões matemáticas que formam os humanos, várias pessoas que sofrem com doenças poderão ser salvas, e é para isso que ele trabalha tanto. E após esse diálogo, ela nos explica que seu pai atendeu às expectativas de todos e curou muitas doenças, só que mesmo assim... E nesse momento, vemos uma fogueira por ali, que apesar de não ser explicada, podemos ver que contém livros, ou seja, pelo visto deu ruim. Ela continua e diz que desenvolver a magia sem recitação também atendeu às expectativas dos outros, mas que ainda assim isso gerou dor em outras pessoas, e um em especial questionou se ela estava menosprezando, concluindo que tudo o que ela queria é que ninguém tivesse expectativa alguma nela, e que se estivesse em sua cabaninha na montanha, lá não haveriam pessoas e apenas números. Porém, ela se lembra de algumas pessoas ali que de alguma forma reativaram sua chama interior quase apagada que está ligada à socialização e às amizades. Isso fez ela ficar determinada o suficiente para dar mais uma treinada na dança, pelo menos mais um pouquinho, segundo ela. E o Miante ali então se torna um humano justamente para ajudar. Mônica questiona se ele sequer sabe dançar, mas ele diz que ela não precisa subestimar suas capacidades de movimentação e tal, e demonstrando alguns passos, ele diz que irá ensinar ela intensivamente. A cena mudou e agora já estamos no momento de aula, e a Mônica está por ali totalmente detonada fisicamente, pois o Nero judiou dela pra valer durante o treino. Só que por ela ter pisado no pé dele e o chutado uma infinidade de vezes, com ele inclusive ameaçando a denunciá-la ao conselho tutelar, ela teme que ele não irá mais querer ajudar. Enquanto ela navega em seus pensamentos, a professora menciona que a divisão de grupos da festa do chá é a que está no quadro, mencionando que isso também é uma matéria obrigatória, ou seja, mais problemas. A cena muda e a Mônica vai pedir ajuda para sua irmã malvada de mentirinha, que mencionou que ajudaria de boaça nisso. Ela começa explicando que chá é algo individual, então não há uma resposta correta sobre o qual sabor escolher. Porém, ainda que não haja uma resposta correta, sempre existe uma resposta errada, e quando a Mônica pergunta o que seria isso, ela diz que é sobrepor o tipo de chá que outra pessoa trouxe, perguntando se ela já sabe quem são as pessoas que trarão o chá, e a nossa prota diz que na mesa dela tem a Lana e a Casey e mais uma pessoa que ela não conhece, e sua irmã vilanesca diz que isso pode ser um problema, mas que ainda assim fará o possível para que ela prepare o chá perfeito. A cena então evolui e vemos que a Mônica já está com a mão na massa, mencionando que a Isabelle lhe ensinou vários padrões de comportamentos para se preparar na hora de enfrentar uma vilã, mas ela sente que não dá para confiar cegamente nisso. Nesse momento, Casey chega por ali e enquanto as duas interagem, separam suas folhas, o sino toca e Casey diz que elas precisam ir logo, pois do contrário, a Cláudia vai surtar com elas. E Mônica tenta extrair algumas informações, questionando que tipo de pessoa ela é, e sua amiga diz apenas que ela conhece e sabe muita coisa, além de ler bastante, a ponto de ser apelidada de biblioteca ambulante, mas que há um porém.
A personalidade dela é algo que algumas pessoas chamariam de forte, enquanto outras pessoas chamariam de chata mesmo. E vemos isso claramente durante o chá, onde ela age de forma arrogante e dá respostas bem estúpidas sobre o preparo do chá, onde resumidamente ela tirava pra idiota qualquer pergunta que lhe fosse feita. Em paralelo a isso, vemos que aquela cidadã que levou bronca do Sirius está por ali, e ela realmente levou aquilo pro coração, pois tá sangrando até agora por conta do ocorrido. E conforme o chá segue, vemos que o da Casey era um chá mais forte e o da Lana era um chá mais suave, mas a Cláudia resmungou dizendo que beber algo com sabor tão forte deixa a língua dormente. E a Mônica percebeu que ela ter começado com algo comum como o chá preto foi para não deixar a língua delas dormente. Cláudia continua e questiona se os chips dourados de Florêndia são o chá mais caro dessa época do ano, e Lana responde que sim. E a Cláudia então continua, mencionando que se ela fosse a única anfitriã nobre do rolê, essa teria sido a melhor escolha possível, mas como ela é uma convidada, essa escolha está errada, explicando que se ela for a única a trazer folhas de chá caríssimas, as outras pessoas se sentirão insultadas. Casey tenta explicar que não foi essa a intenção dela, e Mônica concorda, mas Lana então se cansa e ergue pra 6, dizendo que toda hora que ela abre a boca para insultar elas, mencionando que a deslocada do rolê é ela. Cláudia então sobe mais um tom da baixaria, mencionando que a Lana acredita que merece ser escutada, citando justamente a Bruxa do Silêncio, que com 15 anos aprendeu a magia sem recitação, enquanto estudava em Minerva, e que ela é famosa por desenvolver uma pá de magias incríveis e nunca ter comparecido a nenhuma conferência. O curioso é que a Cláudia fala com uma propriedade absurda sobre o assunto, dando a entender que a Bruxa do Silêncio fazia isso por arrogância ou qualquer coisa do tipo, enquanto a nossa prota, que é a própria e está sentada diante dela, apenas mentaliza que é porque havia muitas pessoas nesses eventos e é por isso que ela não participava. Mas essa parte do episódio foi super interessante, gente, porque ela demonstra claramente o quanto podemos ser mal interpretados com nossas ações quando elas não são claras. Cláudia continua, cheia de soberba ali, questionando se ela já leu alguma dissertação dela, mencionando que se tivesse lido, entenderia a personalidade dela, chamando-a de intelectual e sagaz. E bem, pra quem conhece ela como nós, a gente reconhece que ela tá mais pra uma esquilinha fujona, e a própria Mônica se define como uma pessimista muito tímida, mas de boa, segue o jogo. Lana então pergunta se a Cláudia quis dizer que pessoas inteligentes não falam nada quando o outro é idiota, e a mulher dos cabelos pretos então simplesmente pisa no acelerador, com uma força absurda indo de 0 a 100 em milésimos, ao mencionar que o nome da Bruxa do Silêncio, bem, é Mônica Everett, e que pelo menos o Mônica ela tem em comum com a senhorita Norton, perguntando se ela tem ficado em silêncio por tanto tempo para não se dispor a falar com pessoas idiotas, e Mônica apenas se levanta e sai correndo, dizendo que irá preparar o seu chá. Chegando até o local do preparo, ela está ofegante, pouco pela corrida que deu, muito pela possibilidade de ela ter descoberto que ela é a Bruxa do Silêncio, mas ela prefere pensar que não é esse caso e que tudo não passa de coincidência. Porém, ao olhar para a mesa, ela percebe que seu chá não está ali, e ao se deparar com o lixo, bem, ele foi jogado, e eu acho que foi aquela menina lá que tá guardando o rancor no coração dela. Eis então que a Casey cola por ali com a boa amiga que é, e veio ver o que tava rolando, e ao ver que o chá da nossa prota foi jogado, ela decide ajudar, oferecendo o seu próprio, mas a Mônica responde que se fizer isso vai sobrepor o dela e isso será ruim para a Casey, mas ela diz que ela liga um total de 0 para isso e que o mais importante da festa do chá é ser gostoso e divertido. Mônica sorri feliz pela amizade da Casey, mas de repente ela muda o semblante para absolutamente putaça e apenas sai correndo dali, pedindo desculpas para a amiga e pedindo para voltar sem ela. Enquanto isso, voltamos para a mesa, onde a Lana está magoada com a Cláudia, pois enquanto ela interpretou sua movimentação como uma arrogância, ela, na real, só queria que suas amigas bebessem o chá mais gostoso. Casey voltou e a Mônica voltou na sequência carregando algo, e bem, era café, algo que fez a Cláudia questionar. Mônica então mencionou que toma algo com sabor forte e deixa a língua dormente, e como ela é a última, acredita que isso não será um problema, pois ela garante que está gostoso. Lana bebe e diz que não tem sabor estranho nem amargo, enquanto Casey se questiona se café sempre foi algo tão fácil de se beber, e Mônica explica que quanto mais tempo leva para extrair os grãos, mais ele perde o gosto, então usando aquele pote que ela utilizou, dá para fazer isso em pouco tempo. Cláudia então diz que entendeu e que surpresas não são algo ruim. Porém,
Nesse momento, elas estão no quê? Numa festa de chá, e que trazer qualquer bebida que não seja chá é intolerável. E a Mônica, se desculpando, respondeu que sua intenção era que suas amigas experimentassem a sua bebida preferida, mencionando que no frigir dos ovos ela é a mais deslocada por ali. E Lana, ouvindo isso, se compadece de sua amiga e toma a xícara de chá num gole só, e com lágrimas em seus olhos, ela menciona que adorou a bebida, um momento que, assim, dá pra categorizar como simples, porém é extremamente valioso e emocionante. Conforme a cena segue, vemos que a Casey está dizendo a Mônica que deu boa a festa do chá, agora falta a recuperação de dança social, e a Mônica fica quebradona de nervoso porque ela tinha esquecido dessa tortura, mas a Casey diz que está de boa, pois ela está ali e vai salvar o rolê. E no evoluir da cena, vemos que tanto Felix quanto o Cyril estão por ali, e o príncipe relata que ele não é tão insensível a ponto de jogar suas expectativas para cima dela. Cyril então pede a palavra e chama a atenção do Glenn, pois segundo Leah, ele está sendo um acompanhante terrível para as meninas, e enquanto o Glenn tenta se defender, Cyril pede para que ele espere e observe. Ele então vai até a Mônica, a cumprimenta e pede a honra da dança, e ela então aceita. Enquanto Lana manda ver no piano, vemos que os dois estão mandando muito bem no salão, e a Mônica questiona o fato de que de alguma forma ela consegue saber a direção dos movimentos dele e que ele não está agindo como o Cyril de sempre, apesar de que os números que o compõem ali serem os mesmos, questionando o real significado disso. Ao finalizar, ele chama Glenn de moleque e mostra que essa é a forma certa de conduzir uma dama, e Mônica pensa que é um alívio que ele voltou a agir como sempre, e enquanto Cyril questiona sobre o que ela quis dizer, ela apenas se cala, pois não tem coragem de chamar ele de pau no... Bem, seguimos. Cyril continua e diz que em danças sociais é definido que quem guia a dança é o homem, e Felix interrompe, dizendo que o Cyril tem que ensinar o Glenn a fazer isso, enquanto Felix vai se encarregar da Mônica. Ele então estende a mão e ela reluta, o que faz o príncipe mencionar que a falta de vontade dela em ser guiada é algo impressionante. E enquanto a esquilinha tenta se justificar, o Felix simplesmente a abraça e a traz para a dança, e bem, ela fica completamente travada, fazendo o rapaz mencionar que ela parecia mais desenvolta com o Cyril, ao que ela comentou que foi pega de surpresa por ele agir diferente naquele momento. Felix então a conduz, dizendo para ela caminhar com ele enquanto conversam, e bem, conversar é o ponto fraco da nossa bruxinha, então azedou, né, gente? Felix então menciona que de perto os olhos da Mônica possuem pequenos brilhos verdes, algo como se fosse uma mancha de luz em uma profunda floresta. E a Mônica não entendeu bem o que ele tá querendo dizer. Felix continua e pergunta se foi sua amiga que arrumou o cabelo dela hoje, mas ela diz que não, pois comprou um pente novo para fazer sozinha. E o príncipe, tentando deixar ela à vontade em seus assuntos, pergunta que tipo de pente ela comprou. E ela respondeu que foi a Lana quem escolheu para ela, e que no seu cabo tem uma flor esculpida, e ao ver ela à vontade, Felix menciona que é incrível ver ela fazer esse tipo de expressão. Mônica então observa o broche do Felix e começa a admirar seus cortes super bem elaborados, e enquanto ela viaja em milhares de teorias sobre o poder usar isso em uma magia, ou o índice de refração daquela caceta, vemos que ela simplesmente começou a dançar muito bem, e ao final, todo mundo a aplaudiu. Felix toma a palavra e menciona sobre o quanto uma conversa divertida pode contribuir nesse rolê, insinuando que ele fez tudo perfeito, mas vemos que a nossa protinha está ali, provavelmente em êxtase, analisando as formas do broche. E quando caiu por si e viu que tava todo mundo a elogiando, ela apenas disparou e começou a mencionar ali que o corte do broche de Sua Alteza refletia luzes bonitas, então ela começou a pensar no índice de refração e terminou a dança sem pensar em coisas desnecessárias, e isso dá aquele balde de água fria no Felix, que pensava que ele foi o responsável pelo êxito dela, algo que ela até tentou consertar, dizendo que foi graças ao broche de Sua Alteza, mas aí o leite já havia sido derramado, esparramado e desperdiçado. Vemos então que o príncipe Felix está dando um rolê, quando, de repente, encontra o grupo da Mônica fazendo churrasco no pátio da escola. Enquanto os observa lá de cima, ele pensa que o Glenn é um cara suspeito, pois ele sabe que um dragão foi eliminado na cidade em que esse cidadão estava, e por conta disso, decide que precisa observá-lo de perto para determinar quais são as suas reais intenções. Sobre o churrasco, a festinha está rolando para comemorar a aprovação tanto da nossa protinha Mônica quanto do próprio Glenn, pois ambos passaram na prova de dança, com eles mencionando que a professora ficou feliz pra cacete, porque já tava quase ficando de cabelo branco de tanta preocupação
preocupação com eles. Nesse momento, o príncipe se aproxima e diz que para fazer churrasco ali, eles precisam de uma autorização por escrito. E Glenn, ouvindo isso, oferece um espeto de carne pro príncipe na maior tranquilidade, o que deixou todo mundo de cabelo em pé, pois a falta de jeito e de bom senso do rapaz beirou o absurdo. No entanto, contrariando todas as expectativas relacionadas a um príncipe, o mano Félix pega a carne, mete uma senhora de uma dentada e diz que agora se tornou cúmplice. Então é pra ninguém contar pra ninguém, e todo mundo ficou ensandecido com a reação. A cena mudou e vemos então que a Lynn aparece de novo para encontrar a Mônica e entregar a recompensa do Louis por ter capturado o professor Thornley. E após nos presentear com uma imitação do Louis de milhões, ela então presenteia a nossa prota com um vestido, e a Mônica, para demonstrar gratidão, menciona que escreverá uma carta para agradecer, pedindo então para a Lynn aguardar. A empregada aproveita e também elogia a Mônica por ter lidado com a galera da falsa empresa de comércio no outro dia, mencionando que a barreira de defesa que o Louis criou em volta da academia só protege por fora, mas as ameaças internas são mais difíceis de prevenir e que por conta disso, ele inclusive até criou diversas armadilhas mortais dentro da barreira, algo que deixa a Mônica e o Nero brancos que nem papel de tanto medo, sem acreditar que aquele demônio ousaria criar algo assim naquele lugar. Em mais uma mudança de cena, agora na manhã seguinte, a Mônica está revisando os papéis para o conselho estudantil quando dá de cara com a Cláudia parada, olhando ali para ela. Ela reflete que essa garota ultimamente tenha seguido por todo lado e que isso pode significar que talvez ela tenha descoberto ou ao menos suspeita da sua real identidade. Porém, nesse exato momento, o grupo daquelas patricinhas malvadas para um cacete se aproxima para convidar a Mônica para uma festa do chá. E a Mônica, que mesmo sentindo medo colossal disso tudo, acaba aceitando o convite. Afinal, ela está tentando se acostumar com as regras sociais. Conforme a cena evolui e todas as meninas já estão devidamente alocadas, a Caroline revela seu verdadeiro objetivo. Ela quer que a Mônica explique de novo o incidente do outro dia para o vice-presidente, de uma forma que a favoreça. Incidente, no caso, aquele que ela caiu da escada lá, ela tá querendo dizer que não passou de um mal entendido. No entanto, a Mônica recusa, porque se mudar seu depoimento, o Cyril vai se dar mal. A Caroline, ouvindo isso, faz uma cara de poucos amigos e manda a Mônica tomar um chá, enquanto ainda está quente. E a nossa brota percebe que o olhar dela e das outras meninas era exatamente como das vilãs de filme relatados pela Isabela. A Mônica então dá um gole no chá e percebe que o negócio tem um gosto muito amargo, mas mesmo assim ela bebe tudo de uma vez. E as outras garotas ficam chocadas, achando que ela ia engasgar ou tossir sem parar. Mas a realidade foi outra. Porém, algo errado não parece certo, pois a xícara de chá cai da mão da nossa prota e a visão dela começa a ficar completamente vermelha. E após isso, ela começa a se lembrar da cena mais assustadora de seu passado, onde toda a população do vilarejo estava queimando o trabalho de uma vida inteira do seu pai, lá da sua pesquisa que ele fazia. Eles gritavam que ele era um herege e a Mônica dizia que esse não era o caso, mas ela não podia focar nisso, porque ela estava tentando se esforçar para memorizar os números que desapareciam nas chamas, pois ela precisava lembrar desses números, visto que essa era a prova de que seu pai havia vivido nesse mundo. E para piorar, ela era maltratada dia sim, dia também pelo seu tio, que a culpava e culpava seu pai pelas pesquisas idiotas que ele fazia, pois essas pesquisas arruinaram a vida dele também. De volta à realidade, a Mônica está caída no chão, murmurando pedidos de desculpa. Na mesma hora, a Cláudia corre para ver o que aconteceu e pergunta para Caroline o que ela colocou no chá. E embora a outra negue com unhas e dentes que fez algo, a moça dos cabelos pretos rapidamente tira um frasco de beladona do bolso dela. E esse colírio, ele acaba dilatando as pupilas para deixar a pessoa mais bonita, mas que em doses elevadas acaba agindo como se fosse um veneno. Ou seja, essa galera, de propósito ou não, envenenou a Mônica. E sabendo a causa, a Cláudia corre, enfia o dedo na garganta da Mônica para fazê-la vomitar e a leva às pressas para a enfermaria. E depois de um tempo, a Mônica finalmente acorda e vê o príncipe e o Cyril ao seu lado. Ela pula da cama e se ajoelha, pedindo desculpas por ter causado problemas. Chorando, ela diz que não conseguiu ser uma membro exemplar do conselho estudantil e o Cyril, vendo que o príncipe tentava convencê-la a se levantar e não conseguia, simplesmente a pega no colo e a joga de volta na cama. Afinal, que vítima fica se curvando e pedindo desculpas desse jeito? Nesse momento, a Cláudia também aparece e pergunta ao seu querido irmão por que ele está fazendo tanto barulho. E é nesse momento que descobrimos que a senhorita inexpressiva ali é nada mais nada menos que a irmã do Cyril, gente. E ela ainda tira sarro dele por chamá-lo de cãozinho do príncipe ali, por ficar abanando o rabo pra ele o tempo todo e tal.
Depois que os dois saem, a Cláudia começa a explicar que alguns venenos não afetam adultos, mas são fatais para crianças e fica provocando a Mônica ali, chamando ela de corpo de criança, o que faz a coitada achar que ela odeia. No entanto, a Cláudia diz que não a odeia, porém não gosta dela, e quando nossa bruxinha questiona o porquê de ela estar seguindo o tempo todo, ela então responde que é porque ela suspeitava que a Mônica estava tentando seduzir seu noivo, e o fato dela ter pedido a ele para ensiná-la a dançar era inaceitável. E a Mônica, ouvindo isso, quase caiu para trás, pensando que a pessoa de quem Cláudia estava falando era o príncipe Félix. Naquele exato momento, os dois amigos entram no quarto sem nem bater na porta. O Glenn ainda oferece um espeto de carne pra Mônica e manda ela comer pra ficar forte logo. Vê se pode uma coisa dessa. No entanto, o ponto principal dessa treta toda é que a personalidade da Cláudia muda em 180 graus assim que o Neil aparece. Ela abraça a Mônica, dizendo que ela é sua amiga, sendo que poucos minutos antes tinha dito que não gostava dela. E aproveitando o momento, até pra dar aquela marcada básica de território, a Cláudia se apresenta como a noiva do Neil. O Glenn, ao ouvir isso, pula de alegria, sem acreditar que seu amigo tem tanta sorte. E embora seja um casamento arranjado pela família, a Cláudia gosta muito do Neil. Ela ainda lança um olhar ameaçador pra Mônica, que tem que concordar e apoiar esse amor verdadeiro, até porque se não concordar o couro vai comer, não é verdade? A cena então muda e vamos para o Félix, que está caminhando ao lado do Cyril, e ele se lembra da cena da Mônica ali, se ajoelhando e pedindo desculpas, dizendo que ela não era uma boa membra do conselho e tal, e a compara com o seu próprio passado, onde ele dizia que ele não era bom pra realeza e tal, e como esses discursos eram muito semelhantes, ele também fica furioso com o que aconteceu, porque se compadeceu por ela, ao passo que o Cyril informa que o grupo de culpadas está esperando para ser interrogado. E enquanto o príncipe vai as espremendo com acusações de assassinato e tal, a situação delas começa a se complicar. Lá no interrogatório, as vilãs ainda acham que o que elas fizeram era só uma brincadeira e não entendem por que tanto estresse, enquanto a própria Carolina pensa que sua família é rica e já doou muito dinheiro para a escola, então ela não tem medo de ninguém e acha que vai dar boa. Mas quando fica cara a cara com o príncipe, a coisa começa a mudar de figura. Ela ainda tenta argumentar que não foi uma tentativa de envenenamento, mas apenas uma pegadinha, jurando que não sabia que o colírio era tão perigoso. O príncipe continua com sua cara de paisagem ali, mas com base no depoimento dela, ele menciona que se o lance ali não foi tentativa de assassinato, certamente foi um crime de difamação. A Caroline fica paralisada, sem conseguir dizer uma única palavra. Se ela falasse mais alguma besteira, provavelmente ganharia mais uns 10 crimes na conta. Nesse momento, a Isabela entra, o que deixa a Caroline um pouco aliviada, pois segundo boatos, a Isabela odeia sua serva. Depois, a Isabela traz algumas xícaras de chá para ajudar todo mundo a se refrescar, só que não para por aí. Ela então tira um frasco de remédio, dizendo que comprou de um vendedor ambulante e que apenas algumas gotas desse elixir de beleza no chá, e a combinação fica perfeita, segundo ela. As três garotas ficam ouvindo e vendo aquilo e borrando as calças de medo, sem acreditar no que estava rolando. A Caroline tentou se acalmar, pensando que era só uma ameaça, um blefe e tal, mas assim que tomou um gole, ela caiu no chão e vomitou até as tripas. Ela gritou, acusando que a Isabela estava tentando envenená-la de propósito. No entanto, a Isabela provou que era um remédio de beleza de verdade, bebendo na frente de todo mundo. Ela ainda disse que talvez o sabor levemente exótico do chá tenha assustado a senhorita Caroline, e perguntou se, enquanto sua serva bebeu uma xícara inteira, a Caroline ia ficar com essa cara feia na frente do príncipe. Além disso, a Isabela disse que informaria seu pai que alguém de sua família foi envenenado. Mesmo sendo uma serva, isso era um insulto à honra à família Kerbeck, e a situação claramente afetaria a amizade entre as duas casas. O príncipe também lamentou, dizendo que a casa Kerbeck era a única força capaz de ajudar nas expedições para matar dragões no leste, pois sem eles teriam que enviar tropas à capital. Mas até lá, quem sabe o que sobraria de suas terras? A Caroline, ouvindo isso, gelou da cabeça aos pés. Por conta de uma atitude impensada, ela tinha acabado de arruinar sua terra natal. A Isabela também avisou para ela passar o recado para todo mundo no dormitório, para que soubessem qual seria o fim de quem se tornasse inimigo da família Kerbeck. A partir daí, a fama de malvada da senhorita Isabela se espalhou por toda a academia, fazendo todo mundo tremer de medo. Ela mesma sabe que pisar nos outros traria ódio, mas estava disposta a fazer isso para evitar que sua protegida fosse intimidada novamente, porque ela fez um juramento de que cuidaria da bruxa silenciosa para retribuir por ela ter salvo sua vida no passado. E aproveitando, ela levou a Mônica para seu quarto para cuidar dela até que ficasse boa.
Eis então que temos um pequeno salto temporal de uma semana depois, e a Mônica até já estava ganhando uns quilinhos por ali, de tanto que ela foi bem cuidada e alimentada pela Isabelle. Mesmo tendo que se arrastar de volta para seu quarto, ela finalmente se lembrou da Lynn. Acontece que a coitada esperou a semana inteira por ali para pegar a carta de resposta que a Mônica esqueceu completamente. A Lynn também não entendia nada, afinal, se a missão da bruxa silenciosa era proteger o príncipe, como é que ela acabou sendo envenenada e cuidada por outra pessoa? E bem, nisso o episódio acaba. E aí, o que vocês acharam da aula de estratégia que a Isabela deu, hein, gente? Gostaram do episódio como um todo? Se vocês querem continuação, deixa aqui nos comentários que vocês querem a próxima parte. Senta dando um like no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas partes.